compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação do direito de defesa. Está nos autos onde? Mas eu li detalhadamente a denúncia, aliás, esse conjunto de papéis aqui, o ministro Fux, com a sua experiência, disse, o Dino, que ele tem essa mania de me chamar de Dino, você vai ler tudo isso? E eu disse, não ainda. Mas eu li detalhadamente todos os itens das defesas, e, obviamente, da acusação, e considero, portanto, que no tempo certo, e que é este tempo de passagem da plausibilidade para a certeza, nós vamos ter condições de aquilatar se há ou não as condições probatórias conducentes a um juízo condenatório, prevalecendo, obviamente, a presunção de inocência. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos fatos e provas. Aqui não é o livro de Albert Camus, O Estrangeiro, em que Meursault, o personagem, foi julgado porque não chorou no enterro da mãe. Não importa se Meursault chorou ou no enterro da mãe. Não importa se ele tem supostamente boa ou má índole. Importa é o fato concreto, se ele foi provado ou não. Albert Camus não comparece. Quer dizer, o que ele descreve, né, como o julgamento do Estrangeiro, com certeza não se passa nesse momento. Fatos e provas, como nós temos o standard probatório mínimo, não inexistente, para avançar, e no curso da instrução, tenho certeza que todos os documentos serão adequadamente escrutinados, embora já tenhamos visto aqui na tribuna objeções de altíssimo valor, de altíssima relevância. Mais uma vez, homenageio às defesas. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados.
todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. A organização criminosa, por meio de seus integrantes, direcionou os movimentos populares e interferiu nos procedimentos de segurança necessários, razão pela qual responde pelos danos causados, conforme artigo 163, parágrafo único 1, 3 e 4 do Código Penal. Jair Messias Bolsonaro, ele encerra a vida pública dele da mesma forma que ele começou. Como é que ele começou a vida pública dele? A vida pública dele começa lá quando nos anos 1980, ele foi condenado por unanimidade numa comissão interna do Exército Brasileiro. Por quê? Porque ele tinha até croquis para explodir prédios militares, prédios do próprio Exército, e ele era do Exército. Depois ele foi absolvido por 9-4 pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar, mas ele chegou a ficar preso 15 dias por isso em 1980, nos anos 1980. Depois, nos anos 1990, tem lá o mesmo Jair Bolsonaro dando entrevistas à televisão, está tudo gravado, defendendo que uma guerra civil no Brasil, né, com um golpe de Estado e assassinar quem? O então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, se ele defendia assassinar o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, eu acho que tem tudo a ver agora com uma tentativa, né, um plano para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, o Bolsonaro tem um espírito golpista. Quando ele fez a campanha, ele já demonstrava isso, os filhos carregam isso, e o Bolsonaro, ele articulou a candidatura dele à presidência pensando não só na presidência, mas em dar um golpe de Estado. Tanto que ele arregimentou as Forças Armadas, as polícias, e ele arregimentou também os civis, porque todo mundo sabe como ele flexibilizou as armas para as mãos de civis. Que civis eram esses? Não é? Então, o Bolsonaro, o intento dele era um golpe in natura, com uma característica que vai ficando muito evidente nas investigações da Polícia Federal. Era um golpe de Estado de cunho militar. Tanto que a maioria dos envolvidos, dos indiciados, é uma maioria militar. E a gente vê todas as etapas militares, o antes militar, o durante militar e o pós, só para concluir. Porque quando você vê o pós-golpe, já estava tudo pronto. Gadaiada, esse vídeo vai emocionar você, sabe por quê? O príncipe das trevas está sem dinheiro. Ele disse que aqueles 17 milhões que vocês doaram para ele pagar uma multa essa que ele não pagou, daqueles 17 milhões, a metade ele já gastou só com advogado. Eita, Gadaiada, eu acho que é por isso que ele tá vendendo capacete, viu? Mas ele disse que não pagou a multa, mas tinha certeza que se fosse devolver o dinheiro para vocês não iam querer. Não, mas eu acredito nisso também, nisso eu não tenho dúvida não. Eu não tenho o que comer hoje não, mas eu prefiro que meu minto fique com o dinheiro que eu doei. Bora ver o vídeo aí. O príncipe das trevas se lastimando porque não tem dinheiro, tadinho. Por que você não devolveu os 17 milhões que recebeu no Pix, já que não houve a multa eleitoral? Se eu não tivesse esse recurso agora, eu não teria como pagar advogado. Metade já foi embora com advogado. A cara esse advogado, hein? O advogado não basta ter conhecimento, ele tem que ter
Um passado. 8 milhões aí já Tá. foram? Quase 8 milhões já foram com advogados, tá certo? Agora o pessoal doou pra mim, se botar o povo responder, o cara fala, pode tomar em caldo de cana, não tem que devolver nada não. A maior parte do depósito foi R$2, ou 22 centavos, e até hoje tá em média R$50 por dia. O pessoal gosta de mim. A gadaiada não tem dinheiro para comprar um ovo, mas se o príncipe das trevas pedir, eles dão um Bolsa Família todinho. Gadaiada, vocês já foram cancelar o Bolsa Família? Foram não? Já entregaram a casa do Minha Casa Minha Vida? O filho de vocês recebendo pé de meia? Vocês ainda querem isso? Não era pra querer não, né? Receptação, né? Receber coisa de ladrão? É. Se você recebe coisa de ladrão, então você é receptador. A Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.